Pai Senhor, irmãos, mais uma vez, como você já sabe, meu nome é Jair, eu sou professor aqui do seminário Forma Missionária e hoje eu vou postar aula de português instrumental, que é o português que utiliza na área de atuação que a gente tem, tá? No caso da teologia. Tá? Então, nessa aula de português, nós vamos abordar vários tópicos, vários pontos. Nós vamos ver as tipologias textuais, os elementos de uma narrativa, texto, contexto, tá? Os conectivos, a síntese das palavras, como substantivo. Vamos ver de uma forma bem resumida, bem compacta, bem corrida, para a gente poder concluir essa aula de português. Hoje nós vamos ver as tipologias textuais, irmãos. Então, como de costume, vou ler aqui a apostila de português e nós vamos aqui ver as tipologias textuais. Nós vamos começar fazendo a descrição. E a descrição das tipologias textuais, ela consiste em descrever as características que compõem um determinado objeto, tá? O ambiente, paisagem ou pessoa. Lembrando que esta última, de pessoa, pode ser descrita, caracterizada pelo seu lado físico, tá? Psicológico ou por suas ações. É difícil separar a descrição, tá? De narração, pois o que é narrado se desenvolve em um espaço que possui uma funcionalidade, tá? E que, por sua vez, envolve personagens devidamente caracterizados. E a descrição do espaço e das personagens desenvolvidos constitui uma forma narrativa. Então, é bem se completa, né, a narração com a descrição. E nós dizemos isso porque é comum, tá? Que as características opostas das personagens revelem o conflito de uma narrativa, tá? Bem como a descrição do espaço pode revelar traços psicológicos dos personagens. Tá bom? E a narração? A narração, ela consiste em quê? Consiste em nós contarmos um ou mais fatos reais ou imaginários que ocorrem em determinado tempo e lugar, tá? Envolvendo certos personagens. O processo narrativo é dinâmico, pois está sujeito a transformações expressas em equilíbrios e desequilíbrios. Tá? Os elementos básicos são enredo, narrador, personagem, tempo, espaço e conflito. Tá? Os elementos básicos de uma narração. E toda narrativa possui introdução, desenvolvimento e conclusão. A dissertação. A dissertação ela consiste na exposição de nossas ideias, nossas opiniões, nossos pontos de vista, tá? Seguidos de argumentos que comprovem. Tá? E para se escrever um texto dissertativo, é necessário ter conhecimento sobre o assunto e assim tomar uma posição crítica com relação a ele, para a formação da nossa opinião. E nós precisamos nos munir de dados, informações, ideias e também opiniões das pessoas relacionadas, tá? Diretamente com o assunto. A estrutura básica da dissertação ela se apresenta da seguinte forma. Tá? A introdução, que é a apresentação do assunto e das questões referentes a ele. O desenvolvimento, que é o momento em que as ideias, conceitos e informações são desenvolvidos. Tá? E a conclusão, tá? E a retomada do assunto associado a uma avaliação final. Tá? E quais são os elementos da narrativa? Enredo, que é a história em si, tá? E começa a ser narrada a partir de um fato e que se desenrola pela ação do tempo, do espaço, dos personagens, dando-se assim a conclusão. O narrador, tá? É aquele que narra a história
o foco narrativo, o ponto de vista do narrador pode ser apresentado de duas formas. Tá? O narrador em primeira pessoa, tá? Que é aquele que participa da história, não sendo necessariamente o protagonista. Tá? O narrador em segunda pessoa, que condiciona o leitor a entender e interpretar todos os elementos da narrativa a partir da visão do mundo em que ele estrutura. E o narrador em terceira pessoa, tá? Que não participa da história, sendo, portanto, neutro, ou não toma partido de nenhuma personagem, de nenhum personagem. Esse tipo de narrador relata os fatos com objetividade, não julgando diretamente esta ou aquela personagem. Né? O narrador onisciente é aquele que tudo sabe, que conhece o interior dos personagens e pode explicar seu passado e adiantar o que farão no futuro. O narrador observador é aquele que se limita a contar o que pode ser testemunhado de fora. Né? Temos também o personagem, que é aquele que participa da história de forma direta ou indireta, e ele pode ser classificado em protagonista, né, que é o personagem principal. Ele também se divide em herói, que apresenta características superiores a seu grupo, tá? O anti-herói, que é o protagonista que apresenta características iguais ou inferiores a de seu grupo, mas que por algum motivo ele está na posição de herói, tá? Só que sem competência para tanto, né? O antagonista, que é aquele que se opõe ao protagonista, né? É o vilão da história. E os personagens secundários, né? Que exercem papel secundário na história, aparecendo com menor frequência. Eles também servem de ajudantes ou de confidentes do protagonista. Tem o tempo, né? Elementos da narrativa também nós vemos aí, podemos encontrar o tempo. Então é quando o fato ocorreu. Pode ser cronológico ou psicológico o tempo. O tempo cronológico é mensurável em horas, tá? Dias, meses e anos. Já o tempo psicológico obedece ao fluxo de consciência da pessoa que narra, ou seja, obedece à ordem determinada pelo desejo da imaginação. Então, temos também os elementos, como um dos elementos do espaço, que é o local onde se desenrola os fatos, tá? O conflito, que é a situação de tensão e de suspense, né, que envolve toda a narrativa, né? Então, na narração nós criamos uma expectativa para os personagens e para o leitor. Tá? A expectativa contém índice de conflito. Então, a quebra da expectativa, ela explode o conflito principal com suas características. Busca-se a solução do conflito e o conflito pode ser ou não solucionado. Os personagens resolvem ou tentam resolver o conflito. Então, é a partir da solução do conflito, conhece a intenção do narrador. Ou seja, né, se faz um mero relato. Tá? Então, no mero relato, cria-se uma expectativa sem objetivo definido. Tá? Surgem ou não índices de conflito. A expectativa se mantém ou é substituída por outra. Nós temos a ausência de conflito também. O conflito não surge, ele é simplesmente insinuado. Os fatos e as caracterizações se acumulam inexpressivamente. Então, já que não existe conflito, qualquer final pretensa solução pode ser apresentado como o desfecho da história que está se apresentando no texto. Não se sabe qual a intenção da história ter sido relatada. A gente vê aí na narração como um mero relato. Então, nós vemos aí que terminando, né? A gente termina aí essa parte de narração, terminando aí esse mero relato, e agora a gente vai iniciar o assunto texto e contexto.
O que é texto e contexto, irmãos? O texto é uma unidade global de comunicação que expressa uma ideia ou trata de um assunto determinado, tendo como referência a situação comunicativa e concreta em que foi produzido. Tá? Ou seja, o contexto. O texto ele pode ser uma única frase de sentido completo. Tá? Vamos lá, vamos ver aqui um exemplo. Os edifícios de São Paulo têm uma arquitetura moderna. Tá? O texto também está em obras maiores, formadas por orações e parágrafos, crônicas, reportagens jornalísticas, romances de fôlego, como, por exemplo, Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa. Quando escrevemos ou falamos, lançamos mão de mecanismos de coerência e coesão, tá? Para conseguirmos formar uma mensagem compreensível e instigante. Então, nós vamos ver aí agora a linguística do texto. Então, a linguística do texto, ela descreve as regras básicas para a elaboração de frases corretas e interessantes. A sua finalidade é tornar compreensível o que é ouvido ou lido, para que um texto tenha coerência. Tá? E não basta que ele trate somente de um assunto. É preciso também que seus parágrafos sejam relacionados e não apresentem contradições. E, finalmente, ele deve oferecer ao leitor e ao ouvinte uma mensagem completa, tá? Superior à simples reunião de orações e períodos. Então, a linguística do texto ela tem que apresentar isso tudo ao leitor e ao ouvinte. Então, os fatores internos e significativos de um texto. O parágrafo, geralmente, é a primeira unidade dos textos corridos e em prosa. Então, ele é formado por um número variável de frases, tá, encadeadas, lógicas e linguisticamente. Ele é finalizado graficamente por um ponto final, tá, de interrogação ou de exclamação. E ao ler o texto, nós devemos em primeiro lugar, prestar atenção em seu conteúdo informativo fundamental, o qual se subordina de modo articulado, tá? E os vários enunciados que o texto tem. Então, a maioria das frases ela possui uma palavra-chave. Então, nós devemos identificar as palavras-chave, que pode ser percebida diretamente ou com a ajuda de outras palavras que a substituem. Tá? O segundo passo é identificar nos diversos parágrafos as ideias secundárias. Após você identificar a ideia principal, você identifica a ideia secundária. Tá? Então, agora nós vamos passar aí para contexto. Tá? Nós falamos sobre o texto, de forma bem compacta, bem corrida, para você aproveitar seu tempo. E qualquer texto ele deve ser baseado no conhecimento do mundo real dos falantes. E essa é uma condição cuja finalidade é contribuir para a sua significação global. Tá? No contexto, deve-se ter em mente os elementos que influenciam a mensagem. Tá? Então, os verbos implicativos são os que envolvem o leitor. Exemplo, conseguir, evitar, concordar. O monitor não evitou que as crianças se machucassem. Ou seja, as crianças se machucaram. Então, são verbos que envolvem, né? Implicativo, implicou isso. Verbos factivos, como lamentar, perceber, ideias preconceituosas que o falante expressa inconscientemente. Né? Daniela, hoje, não chegou tarde aos ensaios. Ou seja, Daniela habitualmente chega tarde. Ela já tinha um preconceito sobre a Daniela, que ela chegava tarde. Então, falou que hoje ela não chegou tarde. Tá? Subentende que ela chega tarde sempre. Então, os mecanismos de coesão também nós podemos ver, né, dentro de um contexto, nas frases e parágrafos que constituem um texto, devem aparecer elementos linguísticos. Esses elementos linguísticos têm a função de relacionar os parágrafos, as frases e as palavras. São os enlaces fraseológicos. Como ia te dizendo, tendo em vista o que aconteceu, tá vendo? São
são enlaces fraseológicos. Tá? Tem os enlaces entre os parágrafos também. Primeiramente, em geral, se escreve primeiramente no início do discurso. Finalmente, concluindo, por um lado, acima de tudo, no fundo. Então, são enlaces entre os parágrafos que devem ser colocados de acordo com a parte do texto que você está escrevendo, né? Se é na introdução, se é no corpo, né? No desenvolvimento, ou se é na conclusão. Tá? Outros enlaces têm caráter temporal, comparativo, causal, consecutivo e explicativo. Então, enlaces entre orações, conjunções que relacionam orações coordenadas e subordinadas, enlaces léxicos, repetição de termos no texto, uso de sinônimos e de antônimos, enlaces de repetição, né, que são, a gente pode citar aí a anáfora, né, repetição de um termo que apareceu já anteriormente, a catáfora, quando um elemento remete a outro posterior, elementos deíticos ou substitutos, né, como os pronomes, advérbios, verbos e substantivos com ampla significação, isto, aquilo, fazer, pegar, pessoa, coisa, ou seja, e nós vamos ver mais à frente, né, os pronomes, advérbios e verbos substantivos, tá? Que são elementos deíticos ou substitutivos, tá? Dentro de um texto, são considerados. Então nós vemos aí o contexto pela situação, por situação. São dois os fatores, irmãos, básicos que interferem no significado das palavras. Tá? O contexto linguístico, pois toda a palavra aparece habitualmente rodeada de outras palavras, tá? Em frases orais ou escritas. São elas que ajudam a definir, tá, o exato significado da palavra. Este café é muito doce. Nessa frase, doce significa açucarado, significado diferente do que apresenta nesta outra frase. Quer ver? Uma doce melodia preenchia o ambiente. Então, está vendo aqui a situação ou contexto extralinguístico e tudo mais que possa estar relacionado ao ato da comunicação, como época, lugar, hábitos linguísticos, grupo social, cultural ou etário dos falantes. Fogo! Essa expressão não significa o mesmo diante de um edifício em chamas e dentro de um campo de tiro. Está vendo? Quando a pessoa grita fogo dentro do edifício, está falando que está pegando fogo. No campo de tiro é para as pessoas atirarem. Então, o resumo das principais propriedades do texto são assim. Vamos ver agora que é a coerência, que é a relação que se estabelece entre as partes do texto, tá? Criando uma unidade de sentido que mecanismo pode ajudar a produzir um texto unitário. Tá? Vamos ver agora os mecanismos que ajudam a produzir um texto unitário, coerente. Né? O encadeamento de figuras compatíveis entre si é muito importante. Um jantar de gala do Itamaraty, os guardanapos não serão de papel. Tá? Não contradição de sentidos. Tá? Não podemos estar em Portugal à beira do Pacífico. Está vendo? Porque vai estar à beira do Atlântico, é óbvio. Né? Então, temos aí combinação de termos compatíveis. É uma outra situação muito importante dentro de uma coerência do texto. Uma pedra não vê o lago, porque o verbo ver exige sujeito humano. Tá? No entanto, se considerarmos uma pedra em sentido metafórico, tá? De pessoa rígida, pessoa imóvel, tá? O pequeno texto passa a ganhar coerência, porque passa a existir compatibilidade entre pedra e ver. Tá? Outra situação muito importante é a não contradição de argumentos. Não posso ser a favor da pena de morte por ser contra tirar a vida de alguém. Tá?
Combinação de fatos de fala adequados, né? Devemos ter uma combinação de fatos adequados para nós falarmos as coisas. Não posso responder uma pergunta com outra, um pedido com algo que nada tem a ver com ele. Você me traz dinheiro? A professora é bonita. Está vendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vemos aí também outro elemento importante, que é o quê? Presença de elementos semânticos, logicamente pressupostos entre si. Tá? X não pode ser casado ou não ter esposa. Y não pode estar saciado e não ter comido nada. Então, é a combinação, a presença de elementos semânticos logicamente pressupostos entre si. Tá vendo? E assim a gente termina os principais propriedades na coerência, né? Nós vimos aí os mecanismos que podem ajudar a produzir um texto coerente. Agora, vamos ver a coesão. O que é coesão? Coesão é a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Tá? A coesão é manifestada por elementos formais, tá bom, irmão? Os elementos coesivos assinalam a conexão entre partes do texto. Tá? São muitos os mecanismos de coesão textual, mas vamos aqui citar 3 deles, tá bom? O primeiro, que é a retomada ou antecipação de termos. André e Paulo são ambos fanáticos torcedores de futebol, apesar disso são diferentes. Tá? Este não briga com quem torce para o outro time, aquele o faz. Então, o termo isso retoma o predicado, são ambos fanáticos torcedores de futebol. Tá? E este retoma o termo Pedro, que é aquele, ou seja, aquele. A palavra André o faz, briga com quem torce para outro time. Então, eles diferenciam, tá vendo? Todos os termos que servem para retomar outros são chamados anafóricos, como nós já vimos anteriormente, tá vendo? Quando esses mesmos termos antecipam outro, por exemplo, na frase meu pai me disse isso, vá deitar cedo, onde isto antecipa vá deitar cedo, são chamados catafóricos, tá bom? E nós vemos aí também, depois da retomada ou antecipação dos termos, nós vemos aí os textos anafóricos e catafóricos, nós vemos aí o encadeamento, que é feito por conectores, que são palavras e expressões responsáveis pela concatenação, pela criação de relações entre segmentos do texto, tá? Ou seja, são os conectivos. Os conectivos ligam palavras ou orações, irmão. Eles são elementos de ligações na frase. Exemplo, o prazer e a dor são passageiros. A esposa vence, mas não... A espada vence, mas não convence. Tá? No primeiro exemplo, o conectivo liga duas palavras. E liga duas palavras. E no segundo, o conectivo mais liga duas orações. Está vendo? Os conectivos eles fazem ligações entre orações e entre as palavras. Então, vamos ver aí um quadro de conectivos, irmão. São os conectivos coordenativos que ligam orações coordenadas, tá? Que são as conjunções coordenativas aí, aditivas como e, adversativa como mais, alternativas como ou, conclusivas como logo, explicativas como pois e subordinativos. Também nós vemos aí subordinam orações dependentes às principais. Quais são as conjunções subordinativas, irmãos, que nós devemos aprender, nós devemos ter em mente na hora da confecção de um texto? São aí as causais, como porque, comparativas, como, exemplo, concessivas, como embora, condicionais, como ser, conformativas, conforme, consecutivas, então que, finais, para que, proporcionais, à medida que,
temporais, quando, tá vendo? As condições subordinativas, elas te ajudam a você ter uma boa formação do seu texto, quando você precisar de concluir, explicar uma consequência de alguma coisa, de alguma causa, fazer uma comparação, tá? Então, nós vamos ver aí, iniciam as orações adverbiais, ou seja, integrantes, que iniciam orações substantivas, são os pronomes relativos, que, quem, cujo, cuja, o qual, a qual, etc. Iniciam orações adjetivas, irmãos. Presença de todos os termos necessários ao sentido da oração e do período, tá? A escrita não exige que o período, que os períodos sejam longos, mas que sejam completos, tá? E que as partes estejam absolutamente conectadas entre si. Se faltam partes, não pode haver coesão, tá vendo? Na oração. Então, devemos prestar atenção aí na coesão, para não deixarmos nosso texto sem sentido. A progressão é um outro ponto. Um bom texto implica progressão, isto é, que cada segmento que segue vá acrescentando informações novas aos enunciados anteriores, tá? Então, cada segmento que ocorre deve acrescentar um dado novo ao anterior, tá? Se a repetição de dados for funcional, acrescentará dados novos ao texto e se justificará. Agora, as repetições sem função desqualificam o texto, tá? Então, a gente vai entrar agora aqui na síntese das classes das palavras. A gente já viu aí coesão e coerência. Agora nós vamos falar sobre substantivo, tá? E substantivo, que é uma palavra variável que denomina os seres em geral. Quanto à sua formação, ele pode ser primitivo ou derivado. Primitivo, jornal. Derivado, jornalista. Simples e composto. Simples, água. Composto, girassol. Tá? Quanto à sua classificação, ele pode ser comum e próprio. Comum, rio. Próprio, Amazonas. Concreto e abstrato. Concreto, cadeira. E abstrato, trabalho. Então, algumas observações aí importantes quanto aos substantivos. Os substantivos próprios são sempre concretos e devem ser grafados com iniciais maiúsculas. Isso é o básico que a gente aprende. Os substantivos abstratos, eles indicam qualidade, tristeza, sentimentos, raiva, sensações, fome, ações, briga ou estados de vida. Tá? Dentre os comuns, irmãos, merecem destaque os coletivos, que, mesmo no singular, eles designam um conjunto de seres da mesma espécie. Tá? Como alcatéia, de novo, manada, né? E por aí vai, cardume, constelação, hostes, e por aí vai. Flexão dos substantivos, flexões de gênero e número. Vamos iniciar com as flexões de gênero, masculino e feminino. Existem os substantivos biformes, que é uma forma para o masculino e outra para o feminino, como gato e gato, príncipe, princesa. Eles são heterônimos, aqueles que fazem distinção de gêneros não pela desinência, mas através do radical, tá? Bode, cabra, homem, mulher, também se enquadra aí nos substantivos biformes. Uniformes, uma única forma para ambos os gêneros. Eles dividem em epicenos, usados para animais de ambos os sexos, como macho e fêmea, comum de dois gêneros, que designam pessoas, fazendo a distinção do sexo através dos determinantes, sobrecomuns,
né? Um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Uma observação importante que nós devemos fazer, que alguns substantivos, quando mudam de gênero, mudam de sentido, ou cabeça, tá? A cabeça. Então, devemos tomar cuidado com isso. Número, singular e plural, tá? Agora, citando aí a flexão de número. Vimos já de gênero, agora vamos ver de número. Nos substantivos simples, forma-se o plural em função do final da palavra, tá? A vogal ou ditongo, exceto ão, acréscimo de S, porta, portas, troféu, troféus, ditongo, ão, ões, ães e ãos, variando em cada palavra, anãos, balões, alemães, cristãos, são exemplos aí do ditongo, né? Apresentam múltiplos plurais, alão, alões, alãos, alães, alazão, alazões ou alazães, aldeão, aldeões, aldeãos, aldeães, vilão, vilões, vilãos, ancião, anciões, anciãos, tá vendo? Anciãs, verão, verões, verãos, castelão, castelões, castelãos, rufião, rufiões, tá vendo? Ele apresentam várias formas de plural aqui, esse exemplo que eu estou falando, rufiães, ermitão, ermitões, ermitãos, ermitães, sultão, sultões, sultães, sultãos, tá vendo? Com R, S ou Z, ou ES, por exemplo, mar, mares, pais, país, países, raiz, raízes, as não oxítonas terminadas em S são invariáveis, irmão, marcando o número pelo artigo. Os atlas, os lápis, os ônibus, tá vendo? N, os terminados em N, S ou ES, sendo a última menos comum. Hífen, hífens ou hífenes, terminados em X, são invariáveis, usando o artigo para o plural tórax. Os tórax, tá vendo? Ao, el, ol e troca-se o L por is, animal, animais, barril, barris, il, se oxítono, trocar o L por o S, se não oxítono, trocar o L pelo ex, til, tis, míssil, mísseis, tá vendo? Então, o sufixo diminutivo, zinho, tá? Uzinha, uzida, colocar a palavra primitiva no plural, retirar o S e acrescentar o sufixo com S. Cãezitos, coronéisinhos, mulherzinhas. Então, a gente vê aí essa diferença, né? Do plural, né? Essa variação de número. Então, vamos lá também ver aqui a metafonia também dos substantivos. O tônico fechado, no singular, muda para o timbre aberto no plural, e também variando em função da palavra. Ovo, ovos, mais e bolo, bolos, né? Não fala bolos, fala bolo, né? A metafonia. E apresenta a metafonia: abrolhos, contorno, caroço, corvo, corvo, couro, despojo, destroço, escolho, esforço, estorvo, forno, foro, osso, imposto, jogo, miolo, olho, osso, ovo, poço, porco, posto, povo, reforço, socorro, tijolo, toco, torto e troco. Tá vendo? E são metafonias quando são colocados no plural, né? Vamos lá ver aí agora o grau. Os substantivos eles podem apresentar diferentes graus, irmão. Porém, grau não é flexão nominal, não. Preste atenção.
São três: normal, aumentativo e diminutivo, que pode ser formado através de dois processos: o analítico, associando os adjetivos grande ou pequeno ao substantivo, tá? E sintético, anexando-se ao substantivo sufixos indicadores de grau, meninão ou menininho. Observações, muito importante aí no grau. O grau no substantivo também pode denotar sentido afetivo, tá? E carinhoso, ou pejorativo, irônico. Ele é um velhinho legal, que mulherzinho picante, tá vendo? Então, certos substantivos, apesar de forma, não expressam a noção aumentativa ou diminutiva. Cartão, cartilha, tá vendo? Cartão, a gente não está falando que é um cartãozão, mas ele tem a forma aumentativa. Depois que a gente falou sobre grau, número, substantivos, agora a gente vai passar para os adjetivos, irmão. O adjetivo é uma palavra variável que acompanha o substantivo, indicando qualidade e característica deste, e mantém como substantivo que determina a relação de concordância de gênero e número. Adjetivos pátrios indicam a nacionalidade ou origem geográfica. Normalmente são formados pelo acréscimo de um sufixo ao substantivo de que se originam. Por exemplo, como Alagoa, alagoano, o alagoano é originário de Alagoa. E podem ser simples ou compostos, referindo-se às duas ou mais nacionalidades ou regiões. Nesses últimos casos, assume sua forma reduzida e erudita, com exceção do último elemento, franco-italiano brasileiro. Locuções adjetivas, expressões geralmente formadas por preposições substantivos, equivalem a adjetivos. Anel de prata, que é igual a anel argêneo, né? Então a gente vê aí que as locuções adjetivas elas também fazem expressões geralmente formadas por preposições substantivas, tá? Então vamos ver as flexões dos adjetivos em gênero, né? Pode ser uniforme ou biforme, ou seja, inteligente e honesto. Em número, os adjetivos simples formam plural segundo os mesmos princípios do substantivo simples, tá? Em função da sua terminação, tá? Exemplo aí, agradável, agradável. Os substantivos utilizados como adjetivos ficam invariáveis, tá, irmão? Lusa, cinza, tá? Os adjetivos terminados em oso, além do acréscimo do S, de plural, né, mudam o timbre do primeiro O, num processo de metafonia, tá bom? Então a gente já viu aí alguns, né? Então vamos ver gênero, número e grau. Agora são três: normal, comparativo e superlativo, tá? O comparativo denota a mesma qualidade entre dois ou mais seres, tá? Duas ou mais qualidades de um mesmo ser, tá? Igualdade, tá? Tão, quanto, ou seja, equivale a como. Superioridade, mais, ou seja, do que. Inferioridade, menos, do que, equivale a isso, essas palavras, né? Superlativo, tá? O grau superlativo, irmão, descreve a qualidade em grau muito elevado ou intenso, irmão, tá? Como absoluto, superlativo absoluto, quando a qualidade não se refere a de outros elementos, tá? Pode ser analítico, com acréscimo de palavras modificadora, muito, ou sintético, íssimo, érrimo, ílimo, muito veloz, velocíssimo, tá vendo? Relativo absoluto, relativo relativo, tá? E a qualidade relacionada, favorável ou desfavoravelmente a de outros elementos. Pode ser superioridade, né? Ou mais que,
ou de inferioridade, ou menos que. Então, nós temos uma observação a fazer. Apresentam formas sintéticas especiais de adjetivos bom, mal, grande e pequeno. É importante, tá? Adjetivos comparativos, superioridade, superlativo absoluto, regular e irregular, bom, melhor, boníssimo, ótimo, mal, pior, malíssimo, péssimo, pequeno, menor, pequeniníssimo, mínimo. Então, grande, maior, grandíssimo, máximo. Quando esses adjetivos se referem à característica de um mesmo ser, admitem as construções mais bom que, mais mal que, mais grande que e mais pequeno que. Ele é bonito e inteligente. Alguns o consideram mais bom e inteligente, tá vendo? Então ele admite isso. E assim a gente termina de falar sobre os adjetivos. Agora a gente vai falar sobre os verbos, irmão. Tá? Os verbos que é uma palavra invariável que exprime um acontecimento representado no tempo, seja ação, estado ou fenômeno da natureza. Quais os tipos de verbos, irmãos? Conforme visto nos elementos mortos, os verbos apresentam 3 conjugações, em função vogal, temática, ao, el ou i, e podem criar 3 paradigmas verbais. De acordo com a relação dos verbos, esses paradigmas obtêm-se da seguinte classificação. Regulares, tá? Verbos regulares, eles seguem o paradigma verbal de sua conjugação. Irregulares, tá? Não seguem o paradigma verbal de sua conjugação a que pertence. E as irregularidades podem aparecer no radical ou nas desinentes. Por exemplo, ouvir, ouve, estar, estou, estão, tá vendo? Como não aparece, como aparece no radical, essa irregularidade do radical. Anômalos, que são verbos irregulares com mutações profundas nos radicais. Por exemplo, ser e ir. Né? Os verbos defectivos não são conjugados em determinadas pessoas, tempo e modo. Por exemplo, falir no presente. No presente do indicativo só apresenta a primeira e a segunda pessoa no plural, tá vendo? Abundante. Apresentam mais de uma forma para uma mesma flexão, mais frequente no particípio, devendo-se usar o particípio regular com ter e haver. Já o irregular com ser e estar, por exemplo, aceito, aceitado, acendido, aceso. Verbos auxiliares, eles juntam-se ao verbo principal, ampliando sua significação, presente nos tempos compostos e locuções verbais. Tá? Observação. Muito importante aqui nos verbos. Os irmãos estão percebendo que em cada assunto estou botando uma observação detalhada importante. Talvez te ajude, tá? Muito a entender. Certos verbos possuem pronomes pessoais, átomos que se tornam parte integrante deles. Nesses casos, o pronome não tem função sintática, tá? Suicidar-se, apiedar-se, queixar-se, etc. Formas isotônicas, tonicidades no radical. Por exemplo, eu canto. As formas arrisotônicas, tonicidade fora do radical. Nós cantaríamos. Tá? E vamos ver agora as flexões verbais de número, plural, singular, pessoa gramatical, primeira, segunda, terceira pessoa, tempo. Faz referência ao momento em que se fala, tá? Pode ser pretérito, presente ou futuro, tá? Modo, indicativo, certeza de um fato ou estado, subjuntivo, possibilidade ou desejo de realização de um fato ou incerteza de estado, e imperativos, para essa ordem, pertence ou período. Tá? Voz pode ser ativa, passiva e reflexiva.
Então, nós vamos começar aí com o tempo. Os tempos, irmãos. Primitivos. Presente, pretérito, perfeito, indicativo e o infinitivo. Derivados. Presente do indicativo. Presente subjuntivo e presente imperativo negativo, da primeira pessoa do singular. Tá? Imperativo afirmativo, como segunda pessoa, tem S e demais é igual ao presente subjuntivo. Tá? O pretérito perfeito indicativo, ou seja, pretérito mais que perfeito indicativo, na terceira pessoa do plural, tem M mais DNPS, tá? Futuro subjuntivo, na terceira pessoa do plural, tem AM mais DNPS, né? E pretérito imperfeito subjuntivo, terceira pessoa do plural, tem RAM mais DMT mais SSE mais DNPS. O infinitivo pessoal, futuro do presente, mais ei, as, a, emos, eis e ão, futuro do pretérito, ia, ias, ia, íamos, ias, iam. E pretérito imperfeito, se conjugado mais DMT, que é igual a VA, da segunda ou terceira conjugação, mais DMT, que é igual ao IA, sendo todos do indicativo. Tá? Então, as vozes, passando para as vozes. Ativa, sujeito ou agente da ação verbal. Tá? Passiva, o sujeito é paciente da ação verbal. Pode ser analítica ou sintética, mas passiva. Então, fazendo uma análise aí analítica, o verbo auxiliar mais o participio do verbo principal. Tá? Sintética, o verbo na terceira pessoa do singular mais partícula passivadora. E a reflexiva, sujeito, agente, paciente da ação verbal. E também pode ser recíproco ao mesmo tempo. Acréscimo do SE, que é igual ao pronome reflexivo. E na transformação da voz ativa na passiva, a variação temporal é indicada pelo verbo ser. Tá? Entretanto, as locuções verbais, o ser assume a forma do verbo principal na voz ativa. Quer ver um exemplo? Ele fez o trabalho foi feito por ele. Tá? Mantido o pretérito perfeito indicativo. Tá? Então, outro exemplo, o vento ia levando as folhas. As folhas iam sendo levadas pelo vento. Tá? Mantido o gerúndio do verbo principal. Então, a gente vê aí os verbos notáveis. Encontram-se listados aqui. Nós vamos ler alguns verbos, irmãos, que podem apresentar problemas de conjugação. Então, desta maneira, você deve dedicar uma atenção especial a este grupo. Tá? Abolir, que é um verbo defectivo. Ele não possui primeira pessoa do singular do presente indicativo. Por isso, não possui presente do subjuntivo e um imperativo negativo, que é igual a banir, carpir, colorir, delinquir, demolir, descomedir, emergir, exaurir, premir, fugir, aurir, extorquir e urgir. Acudir, que é uma alternância vocálica entre o ou o. O presente do indicativo, ele acude, acode, e pretérito perfeito indicativo com o, né? Nós vemos aí bulir, consumir, cuspir, engolir e fugir. Então, adequar e também é outro defectivo, só possui primeira e segunda pessoa do plural no presente indicativo. Aderir, que é uma alternância vocálica entre e i, presente indicativo. Adiro, adere. Outros exemplos: advertir, servir, despir, inserir, digerir, divergir, ferir, sugerir. Está vendo? Agir, que é uma acomodação gráfica entre G e J, presente indicativo. Ágil, com J, e ágis, com G. Outros
exemplos como afligir, corrigir, erigir, espargir, repulgir, restringir, transigir, urgir. Tá vendo? No agredir, também temos uma alternância vocálica aí entre e e i. No presente indicativo, agrido, agride, agride, agredimos, agredis, agridem. E outros exemplos, como prevenir, prevenir, progredir, regredir, transgredir. Tá? Aguar, que é uma regência, né? O presente indicativo, água, águas, né? Pretérito perfeito indicativo, água, aguaste, agou, aguamos, né? Aguastes, aguaram. Também temos aí outros exemplos, como desaguar, enxaguar, minguar, apiedar, que é um verbo pronominal, né? Aprazer, né? Que é um verbo irregular, com presente indicativo aprazo, aprazes, apraz, né? Pretérito perfeito indicativo aprovo, aproveste, aprove, aprovemos, aproveste ou aprovaram, né? Arguir, que também é outro irregular com alternância vocálica para O ou U, presente indicativo argo, arguis, arguir, arguimos, arguista, arguem, o pretérito perfeito, arguir, arguis, são com trema, né? Os outros são sem trema. Então, atrair, que também tem um outro exemplo de irregular, no presente indicativo, atrai ou atrai, como pretérito perfeito, atrair, atraís. Outros exemplos, como abstrair, cair, distrair, cair ou subtrair. Atribuir, que também é outro exemplo de irregular, presente indicativo, atribuo, atribuís, atribuir, atribuímos, atribuís, atribuem. No pretérito perfeito, atribuir, atribuíste, atribuiu. Né? Temos aí outros exemplos, afluir, concluir, distinguir, excluir, instruir, possuir, supluir. Temos também averiguar, né? Que é uma alternância, tem uma alternância vocálica entre O e U. E nós vemos aí o presente indicativo averigo, né? Averiguas, averigua, averiguamos, averiguais, averiguam. No pretérito perfeito, averiguei, averiguaste. Né? Outro também que tem essa variação é apaziguar. Né? O caber, que também é outro irregular, no presente indicativo o caibe, né? Cabe, pretérito perfeito, couve, coubeste, cear, que também é outro irregular, no presente indicativo o seio, ceia, ceia, ceamos, ceais, ceiam, pretérito perfeito indicativo ceei, ceaste, ceou, ceamos, cear, cearam. Os verbos terminados em ear, pautear, passear, alguns apresentam pronúncia aberta, tá? Como estreio e estreia. Tá? Então temos a infinidade de exemplos. Continuando aqui nossos exemplos, nós podemos falar também sobre coar, né? Que também é outro irregular, no presente indicativo, coou, coas, coa, coamos, coais, coam, pretérito perfeito, coei, coaste, coou. Né? Abençoar também é outro exemplo, magoar e perdoar, na mesma irregularidade. Comerciar, né? Também tem uma irregularidade aí, no presente indicativo, comércio, comerciais, comercias, pretérito perfeito, comerciei. Os verbos em iar, exceto os seguintes verbos, mediar, ansiar, remediar, entediar, odiar. Tá? Eles também como exemplo aí de irregular. Compelir, que tem alternância vocálica entre e e i. O presente indicativo, compilo, compeles. Pretérito perfeito indicativo, compelir, compelis. Compilar, outro irregular, no presente indicativo, compilo, compilas, compila. Pretérito perfeito indicativo, compilei, compilaste. Construir, irregular e abundante.
no presente indicativo, constrói ou construís, constrói ou construir, construímos, construís, constrói ou constroem, construem. Pretérito perfeito indicativo, construir, construís. Crer também é outro irregular, no presente indicativo. Creio, creis, cremos, credes, creem. Pretérito perfeito indicativo. Cri, crês, creu, cremos, cresces, creram. Imperativo indicativo. Cria, crias, cria, criamos, crieis, criam. Dignar, também outro pronominal. E também persignar, também um outro exemplo. Então nós vemos aí dizer como irregular, falir como defectivo, frigir como acomodação gráfica aí entre G e J, e alternância vocálica entre E e I, ir como irregular, né? Temos aí uma dificuldade muito grande de haver como irregular, mobiliar como irregular, obstar como irregular, pedir como irregular, polir como alternância vocálica entre E e I, precaver como defectivo pronominal, prover como irregular, reaver como defectivo, remir como defectivo também, requerer como irregular, rir como irregular, saudar como alternância vocálica, suar como regência, valer como irregular, ver como irregular, ir como irregular. Então nós vemos aí uma infinidade de exemplos de verbos irregulares, né, com acomodação gráfica, com GI, irregulares, repetitivos, com alternância vocálica, né, que complicam na hora da conjugação. Agora nós vamos ver o infinitivo pessoal com impessoal. O emprego do infinitivo ele não obedece a regras bem definidas. Tá? Impessoal tem um sentido genérico e indefinido, e não relacionado a nenhuma pessoa. E o pessoal se refere a essas pessoas do discurso. Tá? Dependendo do contexto, nós recomendamos sempre o uso de uma forma pessoal que for necessário para dar à frase maior clareza e ênfase. Tá bom? Usa-se o impessoal sem referência a nenhum sujeito. Tá? É proibido fumar na sala. Ou seja, não se referiu a ninguém, mas foi impessoal, falou para todos. Nas locuções verbais, tá? Devemos avaliar a situação. Quando o infinitivo exerce função de complemento de adjetivos, é um problema fácil de solucionar. Quando o infinitivo possui valor de imperativo, ele respondeu, marchar. Usa-se o pessoal quando o sujeito do infinitivo é diferente do sujeito da oração principal. Eu não tenho culpa por sair daqui. Tá vendo? Quando por meio de reflexão, e quer realçar ou identificar a pessoa do sujeito, aí nós identificamos como foi um erro responderes dessa maneira. E também quando utilizamos o pessoal, quando queremos determinar o sujeito, né, usa-se a terceira pessoa do plural. Tá? Escutei baterem a porta. Tá vendo? Então, uma forma de pessoal e pessoal, nós temos aqui bem compacto, bem rápido. Tá? E nós vamos ver também agora os artigos, que são as palavras colocadas entre os substantivos para determiná-lo, mantendo com ele a relação de concordância. E os artigos eles podem ser classificados como definidos ou ais. Eles determinam os substantivos de modo preciso, específico, e indefinidos, onde determinam os substantivos de modo vago e impreciso. Tá? Eles também podem aparecer combinados com as preposições,
uma, do e a contrário, o artigo tenha a propriedade de substantivar qualquer palavra precedida por ele.